Boa noite. Obrigada pela presença de quem está chegando. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Boa noite, Alba. Boa noite, Mira. Boa noite. Que saudade de ser chamada de Pro. Oi, Ada. Oi, Márcia. Vou chamando aqui Camila. Fernanda. Bom, boa noite. Já temos aqui 20 pessoas. Boa noite. Oi, Camila. Boa noite a todos. Oi, Sou Débora, professora do curso de Serviço Social da UFRB, e é um prazer estar aqui, né, nesse momento. Eu acho que eu esqueci uma coisa, o microfone. Tá dando para me ouvir? tô ouvindo. Tá. Então, gente, eu vou um pouco diferente, né, esse formato de aula, de live, de atividade. Eu estou aqui ainda me adaptando. Bom, eu vou me apresentar no primeiro momento, porque tem pessoas que não são do nosso curso, que estão entrando. Eu sou a professora Débora Rodrigues, sou assistente social, formada pela Universidade Federal de Sergipe, mestra pela Universidade Federal de Alagoas, e atualmente estou cursando o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Serviço Social. Sou professora da UFRB e é um grande prazer estar aqui. Agradeço demais a comissão, a professora Alba, a professora Márcia. Oi, Simone. Oi, Aninha. Oi, gente. Que saudade. E estamos aqui hoje para falar sobre estágios e desafios éticos políticos. E estamos aqui com Camila, né, que é nossa egressa, que era nossa professora substituta há até pouco tempo, que é mestra em ciências sociais. Eu acho que a própria Camila pode se apresentar agora, tá bom? Boa noite, professora Débora. Meus Boa áudios não tá noite. saindo direito, tá, né? Tá. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Para mim também é um reencontro, né? Eu sou Camila Borges, sou egressa do curso de Serviço Social da UFRB. Também fiz mestrado em Ciências Sociais nessa universidade. Tive a oportunidade de ser professora substituta durante 3 semestres na UFRB, que foram interrompidos devido à pandemia, né? Então, depois de tanto tempo, hoje que eu estou reencontrando alguns alunos. Gostaria de agradecer pelo convite da professora Albani, cumprimentá-la, que eu já vi que ela está aqui. Um beijo para a professora Márcia, um beijo também para a professora Simone e todos os alunos e alunas. Tem uma discente que faz estágio comigo, eu sou supervisora de campo dela, Gleide, que também está presente, um abraço. Vamos, né, fazer esse diálogo sobre estágio e os desafios ético-políticos. É sempre bom, né, esse reencontro nesse novo formato que, como falamos na última live, é uma grande responsabilidade para a gente, né, Camila? Depois de uma live tremenda, como a da semana passada, pelo canal do YouTube. Mas vamos lá, né? Eu quero registrar também aqui a presença de Tiana, do CRES Bahia. Muito obrigada, Tiana, pela presença. Obrigada pelas estudantes. Eu estou emocionada com esse reencontro. Se arrumou toda, tá linda, viu? Tá vendo?
Olha, gente, então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre estágio e os desafios éticos políticos, que são temas que são muito caros para nós, né? Temas muito especiais, e que nos trazem tantos e tantos desafios. Então, nós vamos dividir em praticamente três momentos. No primeiro momento, eu vou estar aqui introduzindo o tema. Oi, Gleide, Gleide, essa estagiária, tá ali falando. Olha, eu vou interagindo, não estou ainda acostumada com esse formato online. Quem for falando comigo, eu vou falando. Vou olhar para o roteiro, tá, gente? Para não estar me perdendo. Então, primeiro momento, essa introdução. Depois eu vou passar para a Camila. A Camila vai falar um pouco sobre a experiência dela na supervisão de campo e no NASF, em Cruz das Almas, Bahia. Depois volta para mim para falar um pouco sobre os desafios éticos. E o difícil é falar pouco, né? Nesse momento. A gente queria mesmo era estar numa auditória do carro, próximos uns dos outros. Mas vamos lá. Então, deixa eu organizar aqui. Então, o nosso intuito hoje é construir essa reflexão sobre a ética, a supervisão e os desafios ético-políticos de uma forma interativa, vai ser como um bate-papo mesmo entre nós. É um grande prazer estar aqui hoje com a Camila Borges, que foi nossa estudante, que foi nossa professora substituta, que é mestra em Ciências Sociais, também pela UFRB, que tem um grande papel aí na gestão e na área da saúde aí em Cruz, tá? Estou vendo várias pessoas. Oi, Andréa. Oi, Poliana. Pessoas muito queridas de vários lugares do Brasil. Muito obrigada, Luciara. Ai, gente, que alegria ver vocês aqui. Bom, então, vamos lá. O que é estágio? Né? Como vocês sabem, eu acho que muitas são supervisoras de campo, são supervisoras acadêmicas, o estágio faz parte da nossa formação. E nós temos diversas normativas legais do serviço social, as diretrizes curriculares, a resolução CFE 533, a lei de regulamentação, o código de ética, a política nacional de estágio, que nós chamamos, né, da PNE, da ABEPS, o próprio projeto pedagógico do nosso curso, o PPC, enfim, diversas normativas legais. O estágio, enquanto um momento privilegiado da formação profissional, em que o estudante ou a estudante se depara com conflitos éticos, deve afirmar valores, conhecimentos, autoimagem da profissão, enfim, diversas questões vistas na teoria. Aliás, na teoria não, desculpa, na formação. E aí é aquele momento que os estudantes chegam no estágio, aquela sede, né, de conhecimento, que eles acham de início que vão para a prática. Enfim, chega de conhecimentos teóricos, né? Nós estamos na prática. Só que não é assim. Essas dimensões da profissão, elas fazem parte de uma totalidade orgânica do curso. E o estágio é esse momento de fazer reflexões entre a teoria e a prática. Né? E eles muitas vezes não sabem que a prioridade ontológica é da realidade, é do real. E a nossa teoria faz análises dessa realidade. Né? Então, nesse movimento do abstrato ao concreto, concreto ao abstrato, nós estamos entrando nos campos, nas instituições. Eu queria também aqui agradecer imensamente a nossas supervisoras de campo, a todas que, aqui na pessoa de Camila representada. Então, essa mesa foi pensada nesse formato, de escolher alguém que fosse nossa supervisora de campo também, né, do reconhecimento que nós temos para com você. Enfim, então o estágio deve ser esse momento consoante com os princípios éticos do serviço social, que se revestem em nossos valores e devem subsidiar nossas escolhas. Olha só, é difícil entender isso? Vejam, o estágio é esse momento em que nós nos deparamos com conflitos éticos, com demandas,
E nós precisamos ter um posicionamento ético, ter compromisso ético com os valores que não são apenas os meus, como ser social, mas são valores da profissão, né? Valores desse serviço social histórico nesse país, que tem um compromisso histórico com a análise da realidade, mas que vem desde os anos 70 para cá, nessa virada, né? Que no ano passado nós comemoramos 40 anos do Congresso da Virada. E nessa perspectiva de intenção de ruptura, com a construção de uma nova moralidade, de novos valores, com tudo novo, com uma construção teórica também nova, nós ainda vivenciamos essa virada no dia a dia. Tem uma grande referência para mim aqui, que é o Daniel Campos, professor da UFRJ, que está aqui hoje, que eu vi, e na banca dele da defesa do doutorado ele disse: a virada é preta. Estamos aqui hoje, eu e Camila, nessa universidade revestida etnicamente, num território tão rico como o Recôncavo. Oi, Eleni. Oi, Valderi. Três Alagoas presente aqui, tá, gente? Então, vamos voltar, né? O estágio é um processo pedagógico de aprendizagem, de capacitação, que objetiva construir um profissional, dado que é a primeira experiência profissional. Eu lembro que no meu estágio, na época se chamava estágio curricular, no meu estágio obrigatório, no meu estágio em serviço social, a professora falava para mim: olha, essa é a sua primeira experiência profissional. E é verdade, mesmo que eu ainda não tenha, que eu não seja assistente social de fato, mas é o meu primeiro contato com aquela realidade profissional. Portanto, é um momento de se construir um perfil profissional. Perfil esse que vem sendo formado na formação, nas outras disciplinas, enfim. É porque vão chegando muitas mensagens, eu estou ficando com os dois sentidos. A gente não sabe se fala ou se lê as mensagens. Eu leio as mensagens e eu estou chegando direto. Bom, vamos lá, para eu finalizar esse primeiro momento, passar para Camila Borges, tá? Então, o estágio é um processo pedagógico, é um processo de aprendizagem. Lembrem que essa aprendizagem não é apenas do professor, da professora, para com o estudante. É um momento fundamental, como a Eleni falou agora, mas é um processo também que envolve a supervisora de campo. Estou falando aqui no feminino, porque a maioria das nossas supervisoras é mulher, né? É um traço da nossa profissão. Então, vou falar assim, tá? Então, o estágio, ele é formado por esses três atores: o estudante ou a estudante, ou a supervisora e ou a supervisora acadêmica. Então, nós três formamos essa tríade. Nós somos os sujeitos desse momento tão importante para a formação profissional, em que deve ser fortalecido para o estudante esse perfil, um perfil crítico, um perfil ético, um perfil comprometido, um perfil propositivo, e que coaduna com os princípios formativos do serviço social, porque muito se fala dos princípios éticos, mas nós, da profissão, ou nós, aliás, da formação profissional, nós temos princípios formativos. Bom, já estão chegando aqui algumas perguntas, as meninas vão estar mandando, tá? As perguntas aqui, como a gente organizou. E é isso. Então, os sujeitos do estágio: estudante, supervisora do campo, supervisora acadêmica, é uma supervisão direta. Por que direta? Porque é constante, porque não é online, não é, de uma outra forma, é uma supervisão direta, é uma atribuição privativa do e da assistente social, como está na lei de regulamentação da profissão. Então, é um espaço de reflexão, onde o estudante identifica o compromisso profissional, seus deveres, suas atribuições, suas competências, seus direitos, as práticas que são vedadas, porque também existem vedações, existem práticas que são proibidas,
no exercício profissional, o contato com o sigilo profissional. Então, nós vamos condensando nesse espaço vários conhecimentos, vários princípios, vários valores dentro do estágio, né? Dentro das instituições, que não são instituições perfeitas, onde as condições de trabalho também têm desafios, também têm dificuldades. E nós, é nessa dinâmica que a supervisão ocorre. Né? Então, eu vou agora passar um pouco para a Camila falar sobre a experiência dela. Gente, estão chegando algumas mensagens no direct, tem certificado, no nosso feed tem as instruções para ter acesso ao certificado, tá bom? Camila, com você. Então, Débora, dando continuidade à sua fala, né, eu vou mencionar também o lugar onde eu atuo enquanto assistente social. Então, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, na Secretaria Municipal de Saúde, como assistente social, no NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, né? Que faz parte da atenção básica, faz parte da política do SUS. E também sou a pessoa de referência da equipe. Né? Além de atuar como assistente social, eu sou coordenadora das equipes. O município de Cruz das Almas tem 2 equipes de NASF. Né? Essas equipes, elas abrangem as unidades de saúde da família e são compostas, né, por alguns profissionais. Então, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico. Então, esses profissionais formam as equipes do NASF, né? O NASF ele foi criado a partir de uma portaria do Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de dar resolutividade a alguns problemas nos territórios onde estão inseridas as unidades de saúde, que os profissionais que fazem parte das equipes da estratégia de saúde da família não conseguiam dar conta. Então, era necessária a intervenção de outros profissionais, porque existiam outras demandas além da questão da doença, né? Então, por isso que existe o NASF. E é um espaço importante de atuação dos e das assistentes sociais, né? Então, eu estou atuando no NASF desde há 4 anos, vai fazer 4 anos, está fazendo 4 anos que eu estou atuando nesse espaço, né? Para mim, Débora, o estágio ele é um processo fundamental na formação dos discentes, mas também faz parte do fazer profissional. Então, no meu entendimento, né, ser supervisora de campo faz parte do fazer profissional. Eu compreendo que aceitar, acolher estagiários, estagiárias, depende da escolha, da decisão do profissional, obviamente. Mas é de suma importância que os profissionais acolham, né, estagiários, porque isso faz parte da nossa profissão e também faz parte do nosso processo de aprendizagem. Porque ainda enquanto profissional a gente continua aprendendo, inclusive com os estagiários. Então, para mim é um grande prazer acolher estagiárias, no caso que eu sempre nunca acolhi. Não, uma vez eu acolhi um estagiário do gênero masculino, mas na maioria das vezes são meninas, né, Sim. que atuam comigo, né, no estágio. E nesse momento eu estou com uma estagiária, né, que eu já falei, que é Gleide, que é uma docente muito determinada e comprometida com o que faz, né? Eu sou muito feliz em tê-la como estagiária e foi interrompido esse processo por conta também da pandemia e a suspensão das aulas da UFRB, o estágio também foi suspenso, né? Então,
Minha fala se baseia um pouco na minha experiência, mas também na política nacional de estágio. E eu fiz alguns apontamentos para poder direcionar minha fala, senão eu me perco e perco meu raciocínio, né? Então, o estágio se constitui um instrumento fundamental na formação da análise crítica e da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do estudante, mas também do profissional, né? Então, eu sempre aprendo com esse processo de estágio, né? Com os meus estagiários, eu permito que eles opinem, que façam sugestões, né? Diante aos casos que a gente acompanha, as situações, as demandas impostas ao meu fazer profissional. Então, eles têm essa participação ativa nesse processo. Primeiramente, eu acolho esses estudantes, né? E apresento a política do espaço a qual ele vai estagiar. Como eu trabalho na Secretaria de Saúde, então eu digo, olha, tem que ler sobre o SUS. Então eu indico algumas leituras, né, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre a lei da atenção básica, a lei do NASF. Então, tem que entender o que é que a gente faz, né, no espaço socioocupacional, porque cada espaço vai apresentar demandas, né, e realidades diferentes, né? E no NASF, por exemplo, que é muito abrangente e chegam até o serviço social várias demandas de diferentes origens, né? Aí eu tinha que explicar, né, aos estagiários todas essas demandas, a realidade, os caminhamentos, o papel da rede de saúde do município, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma rede, principalmente o NASF, que faz esse matriciamento, né? Com toda a rede, com o CRAS, com o CREAS, com o CAPES, né? Com outros setores da política do município. Então, tem que ter uma compreensão bem abrangente da realidade social dos usuários, da minha realidade quanto profissional, enquanto trabalhadora do SUS, né? Enquanto profissional do SUS, e de toda a política do SUS também, né? Por enquanto é isso. Você quer falar Certo. alguma coisa, É Débora? essencial isso que você está falando. Eu vou destacar isso que você falou, como a supervisão de estágio, a supervisão de campo de estágio, ela faz parte do exercício profissional. Muitas vezes a gente encontra dificuldade, a gente insiste, a gente faz um trabalho bem, né, de formiguinha, nós que somos professoras de estágio, ai, liga para as assistentes sociais, e pede mesmo, implora para supervisionar nossos estudantes. A gente batalha por essas vagas, porque é uma responsabilidade nossa, né, segundo a PNE. O curso que tem que buscar as vagas, fazer esse trabalho. E aí, muitas vezes, a gente encontra uma certa resistência. Ah, porque isso vai me dar mais trabalho, porque isso eu não tenho condição. Muitas vezes é uma preocupação, né, com o estudante. Eu não tenho cadeira, eu não tenho estrutura, não tenho condições éticas e técnicas de receber estudantes. Mas muitas vezes é eu não sei bem, mas é uma insegurança, porque eu já estive no papel de supervisora de campo, né? Isso demanda tempo, isso demanda a supervisão direta, isso demanda a indicação de leituras, a leitura das atividades, dos relatórios, enfim, dos projetos, acompanhar a execução. E, como você falou, isso faz parte do exercício, é esse entendimento que a gente quer aqui hoje explicitar, que é uma atribuição da gente, do mesmo jeito que é uma atribuição fazer reunião, fazer atendimento aos usuários, é uma atribuição, algo que só nós, assistentes sociais, podemos fazer, supervisionar os estágios desses estudantes. Isso é muito rico, Camila, você destacar isso, né? E a compreensão que você tem
da necessidade do estudante acompanhar o debate da política de saúde, né, onde você está inserida, no NASP, fazer esse trabalho de rede, o entendimento dos outros setores, isso é fundamental hoje. Nós encontramos nas instituições muitas dificuldades em relação ao trabalho de rede. E trazer essa compreensão abrangente para o estágio. Gostei. Vamos lá? Mandar um abraço para a Cristiana, que é minha colega de trabalho, assistente social, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde, está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. A Política Nacional de Estágio traz alguns princípios que são importantes, que na sua fala você acabou mencionando. Por exemplo, a primeira vez que eu fui receber estagiários, eu fiquei muito insegura. Como tratar os estudantes, o que é que eles poderiam fazer, o que é que não poderiam, se poderiam me acompanhar em tudo que eu fizesse ou não. E aí eu tive que ler a Política Nacional de Estágio, tive que ler, né, a resolução do Cefet, tive que ler todos os documentos que falavam sobre estágio, né? E aí a gente vai, quando a gente faz essas leituras, a gente vai entender a necessidade, né, de ofertar o estágio e de acompanhar realmente, supervisionar esse estágio. Então, assim, o estagiário não está ali só para observar o que você está fazendo, né? Ele está ali para participar também. Então, tudo que eu faço, se eu participo de reuniões, se eu faço visita domiciliar, relatório social, parecer social, palestras, né? A primeira vez que eu levei uma estagiária para fazer uma palestra, ela tremia, né? Mas eu estava ali supervisionando, eu estava ali orientando, né? A gente fez reunião antes, discutiu o que era que deveria ser feito, ser dito, como seria a metodologia. Então, o processo de estágio, ele precisa ser planejado. Então, a supervisora de campo, junto com a supervisora acadêmica e o estagiário, precisa fazer esse plano de estágio, apresentar, discutir. As visitas do supervisor de campo ou da supervisora de campo são fundamentais essas visitas, né? Porque tira dúvidas do supervisor de campo, né? Ajuda a orientar melhor o estagiário. Às vezes o estagiário chega com um perfil muito tímido e não quer falar, não quer se envolver tanto. E a supervisora de campo, a supervisora acadêmica precisa falar sobre isso. Ou às vezes o estagiário também fala muito ou opina muitas vezes onde não deveria fazer. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que saber como se portar, né, no campo de estágio. E o supervisor de campo, o supervisor acadêmico está ali para isso, para poder orientar e supervisionar. Isso que você falou é muito importante, porque esse momento das visitas da supervisora acadêmica no campo, né, para fazer esse trabalho de supervisão conjunta, ele é riquíssimo. E é nesse momento que a gente sente o trabalho de equipe, o trabalho em equipe, né, entre essa equipe de sujeitos do Estado, estudante, supervisor de campo e supervisora acadêmica. É um momento para planejamento, é um momento para análise crítica, é um momento para orientar o estudante ou a estudante. É um momento que nós, supervisoras acadêmicas, também aprendemos muito. Eu sempre penso assim, que esse é o momento que nós temos a maior aproximação com o campo, com as instituições. Porque muitos dizem, quem está na universidade não tem aproximação com o nosso real. Mas o estágio é essa mediação. O estágio é esse momento que nós podemos estar juntas, fazendo esse trabalho em equipe, fazendo parte. Não é eu chegar no campo e dizer, olha, Camila, você tem que fazer isso, eu não acho que você está fazendo errado. Não, eu vou aprender com Camila, a supervisora de campo. Não é somente o estagiário que aprende, não. Nós, professores, também.
Exatamente. É um processo de aprendizagem para todo mundo, né? Para todas as partes, para o supervisor de campo, o supervisor acadêmico e para o estagiário, é uma troca, né? Diversas vezes em visita domiciliar, a, o discente, o estagiário, percebe algumas questões que a gente deixa passar. E aí depois, dialogando, fazendo o estudo daquele caso, ele pode pontuar, olha, pode pontuar com o profissional, você percebeu isso e isso. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo, né? Assim, Débora, muitas vezes os discentes chegam no campo de estágio e fazem várias queixas, né? Ah, porque eu não pude fazer a visita. Ah, porque eu não pude participar daquela reunião. Mas aí é preciso compreender o processo de trabalho da profissional e os desafios e limites daquele espaço. Quando muitos profissionais chegam a não aceitar estagiário, colocando a estrutura, né, daquele local como limite, como um problema, né, é por conta disso. Por exemplo, muitas vezes eu não consigo levar a minha estagiária para fazer uma visita domiciliar na zona rural, porque o transporte não vai estar disponível, ainda mais que eu trabalho com uma equipe. Então, no carro já vai a enfermeira, já vai o fisioterapeuta, a nutricionista, e aí, como é que eu vou fazer com esse, né, estagiário? Então, o Tá. profissional precisa estabelecer estratégias no campo para incluir esse estagiário também. Então, eu faço isso, né? Marco um horário que o carro esteja mais disponível, divido os profissionais para que o estagiário possa ir, coloco o estagiário para fazer atividades, né, que naquele momento é mais viável, é possível ser realizado. Então a gente tem que criar estratégias para que o processo de estágio não seja inviabilizado. Sim. Estão chegando alguns comentários aqui, né, falando sobre a interrupção dos estágios diante da pandemia. Nós queremos frisar, eu sabia que esse comentário ia chegar, porque é um momento atípico, é um momento em que nós precisamos prezar pela saúde de vocês. Nós não seríamos irresponsáveis de autorizar a continuação dos estágios, quando a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa nos orientou a suspender. Então, a universidade não está com aulas presenciais. Para fazer o estágio é necessário, é obrigatório ter a supervisão direta. Então, não teria como a estudante recomeçar o estágio nessa situação tão séria que nós estamos vivenciando, sem a supervisão. Então, eu queria aqui destacar porque chegou esse comentário, né? Então, eu vou continuar um pouco, Camila, a falar sobre a supervisão acadêmica, tá bom? Tá me Bom, ouvindo? tô ouvindo, é porque a internet deu uma travada. Ah, Existem algumas atribuições, né, do supervisor de campo e sim. atribuições também do estagiário. Então, é a atribuição do supervisor de campo disponibilizar vagas, informar a coordenação de estágio do curso, né, a cada semestre, quantas vagas são disponíveis, isso quando já há uma relação estabelecida. Né? Por exemplo, comigo, com a Prefeitura de Cruz das Almas, já há uma relação entre a UFRB e a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com os profissionais. Então, aqui no município de Cruz das Almas, nós acolhemos muito, as assistentes sociais acolhem muitos os estudantes e os estudantes da UFRB. Elaborar Verdade. junto
elaborar junto com o supervisor de campo e o estagiário os planos, né, de estágio, verificar as frequências, informar o estagiário a sua carga horária, os horários, né, que os horários e dias que o profissional vai estar no campo de estágio para não ter nenhum problema de o estagiário e o profissional não estar. Por isso esse diálogo próximo, né, esse vínculo deve ser um vínculo bem construído, né? Verdade. Esse papel, né, da contabilização da carga horária, da verificação das folhas de frequência, é algo que a gente faz que é muito, digamos, faz parte da rotina da supervisão, mas não é apenas isso, e há uma preocupação muito grande, né, dos estudantes. Ah, assina minha folha, e guarda aquela folha, e aí vai, a cada mês a gente tem que contabilizar, porque é uma carga horária enorme, né, do campo. Nós, que somos parte da supervisão acadêmica, nós temos também uma carga horária, que é 68 horas. Então, o aluno também tem que estar frequente na aula, no momento da supervisão acadêmica, né, é um espaço de reflexão. Não apenas pela supervisão e fazendo as atividades lá e fechado de lado, porque a supervisão acadêmica na UFRB é como uma disciplina. E aí tem um formato que o professor vai formulando, vai planejando. Pode ser em formato de oficinas, pode ser em formato de laboratório, depende muito do PPC. E da condução que cada supervisor acadêmico faz. Mas é bom você ressaltar isso, né? Desse papel que a gente tem de ficar com essas folhinhas para cima e para baixo, com essa carga horária, né? Tão desejada por ele. Uma coisa, Camila, uma coisa que eu queria falar sobre isso é a necessidade desse acompanhamento, porque já aconteceu comigo, na UFRB não, em outro lugar, não vai fazer exemplos assim, é um lugar muito longe, que o aluno queria, não, eu posso fazer 8 horas por dia, eu posso fazer a semana toda, a estudante queria fazer 40 horas, por conta de um atraso na entrada do campo, ela queria fazer uma carga horária exorbitante, e eu não autorizei, porque isso se caracteriza aligeiramento, e nós não somos favoráveis a isso. O estágio é um elemento central da nossa formação profissional, e a formação que queremos, a formação que defendemos, a formação que vivenciamos é uma formação de qualidade. Então, jamais iríamos permitir esse aligeiramento. É algo que, às vezes, o aluno, quero terminar logo as horas, mas não é assim. A fase da supervisão acadêmica tem que estar alinhada à supervisão de campo. Não pode, tipo, no campo eu já terminei as horas, e na universidade você está atrasado, você não está ligado nas demandas, porque são características diferentes, são parte de uma equipe, mas existem atividades que são diferentes. Nós temos fases, né, do estágio, a gente não pode deixar o aluno fazer todas as horas, senão ele vai terminar em pouquíssimo tempo e vai cumprir 2 semestres em um só. E isso não é permitido, porque são disciplinas que são onde os alunos são matriculados, então nós temos que respeitar isso. E isso cabe na regulamentação da PNE, que é a nossa Política Nacional de Estágio. Vamos lá, Camila. Exatamente. Eu não vejo uma possibilidade da supervisão acadêmica acontecer num momento enquanto a realização do estágio, né, estar no campo em outro, né? Essa relação deve acontecer de forma orgânica, no mesmo momento, né? Porque uma depende da outra. Então, cabe também ao supervisor de campo oportunizar condições institucionais para o desenvolvimento das competências e habilidades do estagiário, assumindo a responsabilidade direta das ações desenvolvidas pelo serviço social na instituição conveniada, disponibilizar ao estagiária a documentação institucional e de temáticas específicas referentes ao campo de estágio, que é aquilo que eu já falei um pouco. Então,
por exemplo, na minha sala já existe toda uma documentação sobre o NASF, sobre o que a gente faz, existem os livros, então eu já deixo disponível, né? Nos primeiros momentos de estágio, o discente precisa dar conta dessa literatura, entender o que é aquele campo, né? Para depois, junto com o assistente social, participar já de outras intervenções, construção de planejamento, de ações, de relatórios sociais, de parecer, participar de atendimento, de visitas, de palestras, né? Cabe ao estagiário cumprir, né, todos os preceitos ético-legais da profissão e as normas da instituição do campo de estágio, informar ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo, se há alguma coisa no campo de estágio fora daquilo que ele deve fazer, né? Em alguns campos de estágio, por falta de conhecimento, né? Alguns estudantes ficam o tempo todo sem fazer nada, ou então desenvolvem funções que não é a função do estagiário. Eu já vi muita situação do estagiário estar próximo de outro profissional que não é da área do que o do próprio assistente social. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque, veja, eu já, em outro local também que eu trabalhei, nós já vivenciamos um campo de estágio em que a estudante entrou na instituição, era supervisionada, a pessoa se identificava como assistente social, e depois de um tempo, a professora, a supervisora acadêmica, descobriu e percebeu que aquela estudante estava sendo supervisionada, de fato, por outra profissional, que não era profissional de serviço social. Isso é uma violação grave à lei de regulamentação, ao código de ética. Então, ela documentou, ela informou ao CRES, né, porque existe uma relação dos campos de estágio com a nossa entidade, que é o CRES. Tanto é que todo semestre, a universidade, segundo a PNE, tem que informar a lista dos campos, das supervisoras, ao CRES. Tá? Não é algo que cada curso faz como quer. Existe uma normativa e o CRES supervisiona. Então, como você falou, a supervisão é uma atribuição privativa. Assim como é uma atribuição privativa, o aluno, a aluna, a estudante, enfim, vai se deparar com atribuições e competências da assistente social, que estão na lei de regulamentação. Então, se chegar no campo e dizer assim, o estagiário vai organizar a festa, vai organizar o aniversário do mês, os aniversariantes do mês, vocês precisam pensar, isso é atribuição privativa da assistente social? Isso é competência profissional? Então, o estudante também tem que ter essa dinamização, né? De perguntar sempre, de questionar, de pensar, isso é uma atribuição? Porque, de repente, pode estar fazendo atividades que não são do serviço social. E isso, infelizmente, ocorre. Né? Ocorre nas instituições, conosco, que somos profissionais, e pode ocorrer com estudantes. Nós precisamos estar ali também naquele trabalho de proteção dos nossos estagiários, nesse sentido, né? E proteção, acima de tudo, da profissão. Né? Nós não podemos fortalecer uma imagem que nós não somos, de fato. Né? E é uma questão que muitos falam, o que o serviço social faz? Né? Principalmente na área da saúde, por exemplo. Agora na pandemia, né? Com tudo isso, é o assistente social que tem que comunicar óbitos? Não. Essa é uma questão antiga, gente, mas que vem sendo muito recorrente, né? Muitas vezes. Enfim, esses são exemplos. Vocês devem se posicionar dizendo não. O estágio é a primeira experiência profissional, é o primeiro momento, e o posicionamento deve ser sim ou não. Tá? Vocês têm que aprender a dizer o não. Dizer, olha, isso não é com a gente. Isso não é trabalho do assistente social. Por isso que vocês precisam conhecer o amparo, né, legal da profissão. Como Camila citou aqui, todas as normativas da saúde, do NASF,
mas também da profissão. Da E aí profissão. eu articulando aqui com outra questão, porque no estágio a gente fala muito sobre planejamento, sobre trabalho de equipe, sobre a elaboração do projeto. Isso não pode se perder no exercício profissional, depois de formados. Essa identificação das demandas, a elaboração de um projeto, não pode se perder. Tem que continuar. Nós não podemos ser profissionais meramente tecnicistas, em rotinas burocráticas. Nós somos uma profissão que tem novas competências, que se renova, que precisa ser propositiva, que precisa ser estratégica, como Camila falou, né? De acordo com o real. E muitas vezes a gente tem que ultrapassar questões institucionais, que a instituição muitas vezes não está preparada. Por exemplo, o trabalho de rede. Eu já tive Exato. que uma das demandas que a assistente social queria fazer, não sei se ela está aqui hoje, não vi ainda o nome dela, mas foi muito bom esse estágio para mim, lá em São Félix, e a aluna queria fazer um trabalho de rede. Foi Leila. Leila está aqui, a estudante Leila. Leila, tô lembrada, viu? Do seu projeto. E aí ela queria fazer esse trabalho de rede, ela queria chamar todas as instituições, um pouco como a gente conversou ontem, do seu estágio, Camila. E aí ela tinha aquela dificuldade, a instituição não estava preparada para aquele momento ainda. Mas foi uma ideia que ela teve de acordo com a realidade. Foi um projeto lindíssimo. Depois eu não me lembro bem agora. Também aqui não cabe, né, falar sobre o projeto de um estudante, mas de dizer a riqueza dos detalhes que o estágio pode trazer para a nossa formação. Acho que já são 8h20, né, gente? Nossa, como o tempo passa rápido. E eu fiquei preocupada, eu pensei, meu Deus, acho que é muito tempo e eu vou ter que preencher a fala com vários elementos. Mas quando a gente vai pôr em prática, a gente percebe que há muitos elementos em pouco tempo, né? Sim, eu vou falar um pouco agora, Camila, sobre, para a gente ir finalizando, para não ficar sem falar da questão da dimensão ética e política, né? Que possibilita uma reflexão ética. O estágio requer um posicionamento ético, um compromisso, a partir do pensamento crítico, que analisa a realidade, que faz planejamento, que cria estratégias, gente, em condições de trabalho muitas vezes péssimas, que essas condições de trabalho não são algo que a gente vê nos livros, não, é algo que a gente vivencia na pele, né? E aí, nos campos, não é diferente, né? Nós vemos assistente social que tem 2 ou 3 empregos, que é o duplo vínculo, que muitas vezes está com uma faixa salarial abaixo do que queria, do que tem a valorização, né? Mas que não está naquele parâmetro. E, enfim, nós temos várias questões das condições éticas e técnicas de trabalho, que tem também uma resolução do Cefes de 2006, número 493, que fala das condições de sigilo, que fala das condições de guardar o material sigiloso, se tem armário com chave, se tem uma sala só para assistente social, se tem condições de fazer atendimento individual, se tem condições de fazer atendimento coletivo. Então, a gente fala muito sobre isso nas disciplinas, né, na formação. Para o aluno, quando chegar no campo de estágio, perguntaram aí quando pode se fazer o estágio não obrigatório. Bom, para o estágio obrigatório, nós temos pré-requisitos. Para o estágio não obrigatório também. O aluno tem que ter realizado algumas disciplinas. Eu fico lendo os comentários, eu sei que depois que salva os comentários não dá para ver, né? Mas não dá para acompanhar todos. Obrigada, Gleide. Obrigada, gente. Muita saudade de vocês. Bom, então, essas reflexões da dimensão ético-política tanto está baseado nos parâmetros da profissão, nos princípios éticos, nas atribuições, nas competências, nos direitos, nos deveres, mas também, gente, lembrem das vedações, das proibições. Nem tudo é permitido no exercício profissional. Tem questões que são proibidas de serem realizadas. E por isso que nós precisamos conhecer, para além do Código de Ética, nós precisamos conhecer as resoluções do Conselho Federal, que tem um poder de lei para nós. Então, tem resoluções como essa que eu citei das condições éticas e técnicas que nos ajudam muito quando a gente não tem condições de trabalho. Quando eu trabalhei no CRAS,
em Sergipe, logo no início da implantação do SUAS, eu dividi a sala com a psicóloga. Nós não tínhamos condições de fazer um atendimento, porque não tinha teto. Era aquele poema, sempre digo isso. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E o que nos garantiu uma melhor condição de trabalho foi a resolução do Cefes. Então, as resoluções do Cefes é para a qualidade do exercício profissional, para a defesa da profissão. E nós precisamos nos valer desse conhecimento para poder nos defender. E para poder, em muitos momentos, dizer não. Não, simples, não, isso não posso fazer. Não é? Então, no exercício profissional, nós podemos entender também que nós temos os nossos valores, né? Os valores éticos da profissão, que são os princípios éticos. Mas nós também precisamos fazer, eu acho que esse é um desafio, combater os desvalores. Um exemplo, autoritarismo nas relações, preconceito, dominação, toda forma de exploração, de discriminação. Isso fere totalmente os princípios éticos, isso não é permitido. Então, a luta política contra o preconceito também é uma luta ética no estágio. A luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra o genocídio, o feminicídio, a exterminação da população negra, a violência contra a mulher, a violência contra crianças, adolescentes, idosos, a xenofobia, diversos tipos de preconceitos, né? Então, a violação aos direitos humanos. Então, essa luta também é uma luta ética. Então, o estágio, ele é um espaço ético, ele pode ser um espaço ético, né? Bom, então o estágio, segundo a Alzira Leugoli, deve formar profissionais habilitados para a intervenção, para refletir a realidade e fazer proposições. Não é somente reproduzir e repetir a realidade de uma forma tecnicista, não. É refletir, é para isso que você está na universidade, né? Para pensar, e aí entra a dimensão teórico-metodológica. Quando a gente fala aqui hoje da dimensão dos desafios éticos, a gente não está aqui pensando numa redoma, não. A gente tem que pensar a totalidade da profissão. Lúcia Barroco, num texto bem recente, queria até mostrar aqui para vocês, que foi lançado no ano passado no CBAs, que é o Dicionário Crítico, Estágio Supervisionado em Serviço Social, que foi organizado pela professora Andréa Pacheco, que é a nossa vice-presidente da ABEPS, na região Nordeste, Yolanda Guerra e André Menezes, que é professor da UFCG. É um dicionário sobre estágio. E tem verbetes, né? Por exemplo, também tem a dimensão ético-política, tem várias questões, que é um texto da Lúcia Barroco. E ela diz, a ética profissional ela é alimentada, teórica e praticamente, por valores, princípios, concepções, em que as dimensões da profissão formam uma totalidade, explicitada num projeto profissional, que nós chamamos hoje de projeto ético-político, num referencial teórico, na direção social da profissão. Ou seja, não se restringe, gente, também não se restringe apenas ao código de ética. Nós não podemos ter esse entendimento legalista da ética. Se a gente está com um código de ética aqui, vai dizer, olha aqui, o artigo tal, não é assim. É uma vivência. A ética profissional e a dimensão ética, ela nos possibilita fazer escolhas, ela nos possibilita fazer reflexões sobre determinados dilemas, porque nós não vamos lidar com situações fáceis. Lidar com as expressões da questão social não é fácil. Haja coração. Né? Para a gente vivenciar, se você nunca vivenciou isso, vivenciar famílias que não têm a perspectiva do que vão comer naquele dia. Vivenciar famílias com várias questões. Porque não é apenas o desemprego ou a violência, não. Muitas vezes acomete tudo naquela família, porque é a totalidade do sistema capitalista. Naquela perspectiva. E uma coisa que eu queria falar também, cada caso é um caso. Isso aí é um grande equívoco. Tá? Teórico, inclusive, né? Dessa questão da relação teoria-prática. Não existe isso. Cada caso faz parte de uma totalidade. E a totalidade que nós vivemos hoje é a sociabilidade burguesa. É a sociabilidade que nos explora, que nos oprime, que reproduz preconceitos, que reproduz opressões. E que a nossa profissão, que é tão linda, tem essa competência, muitas vezes, de lutar contra tudo isso. Saudade de todas também, tá? Estão só falando aí saudade. Quero ver quando eu voltar.
Bom, então, o estágio é um espaço de luta, né, para a formação crítica, com rigor teórico, para aprender as demandas da realidade, propor ações que tragam resultados. É um espaço ético, de luta contra a intolerância, num momento de tanta intolerância, de tanto preconceito, de tanto conservadorismo. Né? E aí seria assunto para outra live. Então, os desafios é tentar ultrapassar tudo isso. Não dá para falar todos os desafios que eu anotei aqui. Mas eu acho que a riqueza do nosso debate hoje, a Camila trazer a experiência do NASF. Eu quero destacar que ela não é apenas assistente social, não trabalha apenas nessa função, né, que chamam da função executiva, ela também é a gestora do programa do NASF, e a gente precisa destacar isso, porque tem assistente social que pensa assim, eu estou na gestão, eu não estou no serviço social mais. Mas não é bem assim, não. A gestão das políticas sociais é uma atribuição privativa do assistente social, é uma competência também, né? Então é algo que a gente precisa fortalecer. Bom, oi, Cristiana, muito obrigada, viu, pelo campo de estágio. Nós já tivemos interligadas num campo de estágio, né, Cristiana, lá na Saúde de Cruz. Isso. Bom, obrigada, Luciara, assistente social do Instituto Federal de Sergipe. Eu acho que já está no tempo, Camila, da gente ir concluindo, porque senão não vai dar tempo de salvar. Finalizar um pouco. Bom, Débora, acho que você trouxe importantes discussões. Nós vivenciamos isso no nosso cotidiano, né? Sentimos, vemos e fazemos as mediações necessárias nessa realidade social. Eu lembro do espanto de muitos estagiários que eu já tive ao fazer uma visita domiciliar e perceber aquela realidade, uma realidade que é violenta, negação de direitos, né? Que gera pobreza, gera opressão, gera essa desigualdade social que a gente vive, que a gente vê e precisa intervir, né? Nessas expressões da questão social. E discutir com o estagiário, né? Toda essa percepção da realidade, discutir e percebê-la de forma crítica, sair do senso comum, né? Disso que você disse, cada caso é um caso, é algo isolado, e não é. Existe dentro de uma totalidade. Sair de algo que eu vi até no texto aqui da Lúcia Barroco, que é a nossa maior referência no serviço social na ética, dos julgamentos de valor, dos posicionamentos de julgamento. Principalmente em relação às famílias. Né? É o que nós vemos muito, o julgamento da mãe que não cuidou dos filhos, do pai que foi negligente, e muitas vezes não olha, não percebe a totalidade daquela realidade social. E por isso que nós temos essa formação crítica, propositiva e interventiva. Isso. Camila, muito obrigada. Eu vou precisar encerrar aqui, tá bom? Se desse, a gente continua. Gente, tinha tantas coisas pra gente falar, né, Débora, que nós combinamos, mas que a gente não vai conseguir dar conta. Olha, obrigada, Alba, Márcia, as estudantes que nos ajudaram aqui no auxílio. Não dá para responder todas as perguntas sobre a questão do convênio de estágio. Eu vou responder depois, tá bom, Nana? Um beijo, Nana. Um beijo, gente. Tchau, Vanusa. Tchau, Denise. Tchau, Camila.